Oi, gente, boa noite. Assim como a Rosane disse, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui no evento com a gente. O meu nome é Júlia, eu sou aluna do terceiro ano do técnico de informática do Cefet-MG e atualmente sou bolsista interna no projeto Elas.net. O projeto Elas.net é um projeto de extensão do Cefet, coordenado pela professora Kessia Marques, também é co-coordenado pela professora Glívia, e também possui como colaboradoras a professora Silvia e a doutoranda Miriam como colaboradora externa. Bom, o nosso propósito, nosso objetivo com o Alas.net é incentivar e apoiar a entrada e a permanência de mulheres na computação. E é com muita satisfação, com muita felicidade que a gente recebe aqui hoje duas convidadas maravilhosas, Paula Mara e Laura de Bella. As duas, além de excelentes profissionais, são ex-alunos do Cefet e vão contar um pouquinho hoje para a gente sobre como foi e como está sendo essa trajetória na computação. A gente acredita que são assuntos que vão agregar muito na vida de todos e que felicidade a nossa em falar sobre computação com mulheres fantásticas da computação. Paula, fica à vontade, a live é toda sua. Bom, pessoal, boa noite. Eu preparei uma apresentação aqui. Vou compartilhar minha tela. Mas a ideia aqui hoje é eu falar algumas coisas para vocês que eu gostaria que tivessem me falado antes de eu começar antes de eu entrar no mercado de trabalho. Então, um minutinho. Acho que já está dando para ver minha tela. Sim. Tá sim. Então. Beleza. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência sendo mulher em TI. E antes, um pouquinho de mim, assim. É uma linha do tempo não tão linear, mas eu comecei com um curso técnico em informática. E nesse curso técnico eu fiz 3 anos, integrado ao médio, e uma experiência muito legal que eu tive foi fazer uma iniciação científica. Eu acho que isso foi essencial para me ajudar a entrar no mercado de trabalho. Me ajudou muito a entender e a aprender mais também na prática. Depois, eu consegui meu primeiro emprego. Nesse primeiro emprego, eu fiquei desde estagiária até ser líder de desenvolvimento de uma equipe. Ao mesmo tempo que eu comecei meu primeiro emprego, eu comecei uma graduação em sistemas de informação, que está em andamento. E eu cheguei onde eu estou hoje, que é meu emprego atual, como engenheira de software numa empresa americana, que é a Word. Mas tem uma coisa importante também de falar sobre mim, que é um pouquinho antes, que é a minha família. Essa é minha mãe Cristina, ela é analista de sistemas e gerente de projetos. Ela passou por grandes empresas trabalhando como desenvolvedora. Eu também tenho uma irmã, que ela é engenheira de sistemas e é mestranda em inteligência computacional. E eu tenho meu pai, que não é da computação, mas ele é importante também, então eu coloquei ele aqui. Mas eu venho de uma família de mulheres desenvolvedoras, então quando eu falo de diversidade, é porque é uma coisa muito importante para mim e para minha família. Então, o meu primeiro aprendizado no Cefet é que lugar de mulher não é na computação. Ou pelo menos que tem muita gente que ainda acredita nisso, infelizmente. Como vocês viram, eu tenho 2 mulheres dentro de casa que são programadoras, então para mim essa ideia nem passava pela cabeça. E foi no Cefet que eu tive o primeiro contato com o machismo e com como às vezes pode ser difícil ser mulher em TI. E isso, de certa forma, me preparou para o futuro, porque não importa o quão bom seja o ambiente, sempre vai ter uma pessoa que vai desacreditar ou que vai ser machista, e que a gente tem que lidar com isso. E o importante é como o ambiente que a gente está também lida com essas pessoas. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Depois, o segundo aprendizado muito forte é que falar de diversidade faz muita diferença. Essa foto, talvez vocês saibam, é da primeira turma de ciência da computação na USP, lá na década de 70, e nela tem muito mais mulheres do que homens. Tem uma estatística que nos primeiros anos do curso de ciência da computação na USP, se formavam o dobro de mulheres em relação a homens. E esse número foi caindo, hoje não chega nem a 20%. Mas por que falar de diversidade importa tanto? É porque todos nós, homens e mulheres, nós temos dificuldades. Mas quando a gente faz parte de uma minoria, a nossa autopercepção em relação a elas são acentuadas. Então, no início, a gente não conversava muito aqui de feminismo e das dificuldades de ser mulher em TI aqui em casa. Então, toda vez que eu passava por uma situação
dessa forma, quando eu vivenciava o machismo, a primeira coisa que eu pensava será que sou só eu? Será que é porque eu sou ruim? Eu não pensava que era uma coisa que acontece com todas as mulheres que estão em TI. Então, quando a gente começou a conversar e quando eu comecei a ver que eram situações que minha mãe, que minha irmã, que professoras e que outras mulheres que eu admirava passavam, eu comecei a perceber que o problema não era meu, não sou eu que sou ruim. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem que mudar. E um terceiro aprendizado que foi muito importante, que é que tá tudo bem falhar. Eu não preciso ser a melhor em tudo. E também tá tudo bem mudar de opinião na área de estudo. Isso veio porque eu tive muita dificuldade com web no Cefet. Eu achei que eu nunca ia desenvolver para web. E eu me sentia muito mal com isso, porque eu estava muito acostumada a ser boa aluna. Então, nessa primeira dificuldade, a gente pensa, né? Será que computação é realmente para mim? Web é uma parte tão importante, né? Será que eu consigo ser programadora sem ser boa em web? E a verdade é que sim, assim, a computação tem diversas áreas diferentes. Você pode trabalhar com desenvolvimento back-end, desenvolvimento front-end, você pode trabalhar com os dois, você pode trabalhar com infraestrutura, você pode trabalhar com segurança, você pode trabalhar com ciência dos dados. Então, a verdade é que você vai ser ruim em alguma dessas coisas. É impossível você ser muito boa em todas elas. Então, a gente tem que aceitar isso. E a gente tem que aceitar também que a gente tem uma visão muito globalizada. Então, enquanto outras profissões, como, por exemplo, direito, são muito focadas para a realidade do Brasil, ou até uma engenharia civil é muito focada para a realidade do Brasil, a nossa área, ela é mundial. Então, você pode trabalhar com americano, polonês, japonês, tudo numa mesma empresa, desenvolvendo a mesma coisa, e vocês vão ter acesso às mesmas coisas também. Então, quando você está competindo com o mundo todo, é muito fácil você achar que você é ruim. E é por isso que tanta gente na nossa área vive da síndrome do impostor. E o outro lado é que também tá tudo bem mudar de opinião na área de estudo, porque apesar de eu ter tido muita dificuldade e isso ter causado um bloqueio para mim com o desenvolvimento web, hoje eu fico muito animada quando eu pego uma tarefa de front-end, eu tô me aprimorando, e é uma coisa que eu não imaginava há um ano atrás, e definitivamente eu não imaginava no meu segundo ano do Cefet, quando eu fui aprender web. Da mesma forma, eu já achei que eu queria ser várias coisas e errei. Eu saí do Cefet tendo certeza que para mim a área era de Data Science. Mas eu trabalhei um pouco com isso, eu fiz várias matérias na faculdade e descobri que, na verdade, eu não quero ser cientista dos dados. A questão é que a gente não precisa ter pressa para descobrir o que a gente quer fazer pelo resto da nossa vida. Até porque a gente não vai fazer a mesma coisa. A área da computação está sempre mudando e ela está sempre trazendo coisas novas. E se a gente tentar focar em uma coisa só, a gente vai ficar desatualizado muito rápido. Então, explorem várias áreas para descobrir o que você realmente gosta. Se você quer, talvez, gerenciar um projeto, pega um papel de liderança, descobre se é isso mesmo. Você quer desenvolver para back-end, desenvolva back-end. Você quer desenvolver data science, desenvolva e explore, que você vai acabar descobrindo uma coisa em que você é muito boa e que você gosta muito. Agora, sobre o mercado de trabalho, que eu acho que é o que vocês devem estar mais ansiosos para ouvir, né? Eu tenho boas notícias, que é o mercado, ele está aquecido. Mas o que significa o mercado estar aquecido? Significa que tem muitas vagas disponíveis, então as oportunidades são muitas. Mas isso também significa que você não pode desanimar quando você recebe um não de uma empresa. Todo mundo passa por rejeições, e elas têm vários motivos que refletem mais a natureza da empresa e da vaga do que você como profissional. E quando a gente para pensar, a gente tem várias vagas. Da mesma forma que a gente tem várias vagas, a gente tem vários candidatos. Quando você começa a procurar um emprego, eu recomendo que você procure por várias vagas. Você vai participar de vários processos seletivos. Mas você só pode aceitar um, né? Você não consegue manter mais de um emprego. A não ser que você seja o pai do Cris. Mas não recomendo isso porque a gente não dá conta. Então, da mesma forma, uma vaga, às vezes, tem só uma pessoa. Então, aquele não pode ser porque você não tinha o perfil exatamente que estava procurando, você não... uma outra pessoa acabou que se candidatou antes e já tinham gostado muito dela. Então, não desanime.
E tem uma lição importante que eu conheço uma pessoa que recentemente foi fazer um processo seletivo numa vaga que ela queria muito, foi rejeitada, ficou bem triste. Uma semana depois, a recrutadora ligou e falou assim, olha, a gente tem uma vaga que a gente acha que encaixa muito melhor com o seu perfil. E aí foi, fez o processo seletivo, passou, e essa pessoa ela ficou extremamente feliz, porque realmente aquela vaga era muito melhor para ela. Então, é isso, o mercado está aquecido, tem várias vagas, você pode receber um não, mas não deixe de se desanimar. E aí, como tem várias vagas também, é importante que você escolha um bom ambiente para trabalhar. E eu vou falar um pouco também daqui a pouco de algumas coisas que eu aprendi durante esse tempo no mercado de trabalho que indicam o que é um bom lugar para trabalhar. Síndrome do impostor. Tem uma pesquisa do LinkedIn, vocês já devem até conhecer ela, que mulheres sentem que precisam atender 100% dos critérios de uma vaga de emprego, enquanto homens apenas 60%. Ou seja, quando a gente vê lá todos os critérios, fala, tem que desenvolver Python, tem que desenvolver Java, experiência com React, experiência com AWS. Nós mulheres, a gente sente que se a gente não atender 100% daqueles requisitos, a gente não pode se candidatar. Enquanto homens, vem aquilo e se eles atenderem mais ou menos a metade, eles se candidatam. Da mesma forma, para pedir indicação, e toda empresa valoriza muito indicação, as mulheres elas pedem por indicações de conhecidos 26% menos que homens. Então, aqui, algumas dicas que eu queria que tivesse me falado quando eu estava procurando por um primeiro emprego. Que é, candidate-se a vagas em que você não sabe tudo. Em geral, não vai importar se você sabe Python e não sabe C#, e a vaga pede C#. O que importa é que você é uma excelente programadora. É até engraçado, porque o emprego que eu tô hoje foi a recrutadora que me chamou no LinkedIn. E para a vaga era de Python com React, TypeScript e AWS. E eu não tinha feito nada dessas coisas, ou seja, eu nunca teria me candidatado para essa vaga. Só que as empresas, elas sabem que se você sabe programar Java e você sabe programar C#, provavelmente você vai aprender Python muito rápido. Então, elas não se importam muito bem com essas especificidades de linguagem. Elas querem que você seja um bom profissional. Então, mesmo que você sinta que você não preenche tudo lá, deixa a empresa decidir se você vai ser um bom candidato ou não. A segunda dica, e essa é a dica que todo mundo fala, né? Mas é verdade. Seja você mesmo na entrevista. Seja sincera. Se você não sabe algo, admita. Porque mentir na entrevista é muito ruim. Mas saber as limitações do seu conhecimento é uma coisa boa e é valorizada. Se você quer que as pessoas gostem de você, fale sobre suas experiências, fale sobre o que te inspira, o que te interessa. Fique animada sobre a vaga. E sobre o que você faz. É isso que as empresas valorizam muito. Uma terceira coisa que eu custei a aprender é que você também entrevista a empresa. Eu falei, né, que o mercado está aquecido, então tem várias vagas e acaba que você se candidata a várias. E você precisa perguntar coisas que são importantes para você também. Então, o que é uma coisa importante na empresa para mim? Como que a empresa lida com questões de diversidade? Como que a empresa lida com situações de machismo? O horário é flexível? Porque eu faço faculdade, então eu preciso de um horário flexível. Quais são as oportunidades de crescimento? O quanto e como eu vou poder aprender aqui? Essas são todas as perguntas que eu faço quando eu faço entrevistas de emprego. E, por fim, é que você deve se candidatar a mais de uma vaga. Durante o processo seletivo, você vai conhecer mais a empresa e você vai conhecer mais as pessoas. E ali você vai ver onde você tem um fit maior, onde você dá aquele match. E aí, aquela empresa que faz seus olhinhos brilharem é aquela em que você vai ficar mais feliz, com certeza. Agora eu já estou empregada aqui. Como que eu sei que eu estou num bom lugar? Claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas eu acho que 3 pilares base, e que são os que eu mais valorizo também, são o aprendizado, a valorização e o reconhecimento. O aprendizado é porque tem uma frase muito famosa que diz que se você é a pessoa mais inteligente na sala, você está na sala errada. E é verdade. Quanto mais pessoas que você está presente, que você vai conseguir aprender e que sabem mais que você em determinado assunto, mais você vai conseguir crescer. Então, valorize sempre as pessoas e o quanto elas estão dispostas a te ensinar. A outra é a valorização, que é a valorização monetária, que nem de
não só de livros vive o homem, né? A gente também tem que ser valorizada monetariamente. E um reconhecimento psicológico. Não adianta nada você estar num lugar que você está aprendendo, em que você tem um salário bom, mas que você não é respeitado, em que as pessoas te tratam mal, em que é uma área tóxica, cheia de machismo. Então, valorizem essas 3 coisas. E é importante porque hoje, raramente, a gente vai lidar com machismo explícito na nossa área. Raramente as pessoas vão chegar e vão falar assim, você é ruim porque você é mulher. Mas ele continua existindo de maneiras sutis. Por exemplo, quando o assunto é valorização, nós ainda somos pagas menos, propositalmente. Isso porque tem muita gente que acredita que mulher aceita ganhar menos mesmo. E acaba que a gente aceita. A gente pede menos aumento, a gente tem mais medo de negociar e pedir o valor que a gente merece. Então, tomem cuidado com isso e garantam que vocês estão sendo realmente valorizadas da mesma forma que seus pares e que vocês sentem que estão sendo bem pagas. E quanto ao reconhecimento, é importante a gente ser reconhecida como profissional e as coisas que a gente faz sejam valorizadas também. Aconteceu comigo uma vez que eu estava estudando uma tecnologia para desenvolver um projeto e tinha um colega me ajudando. E aí a gente falou disso numa reunião e aí um outro colega virou e falou assim, então o fulano podia fazer uma apresentação para a gente. E aí eu fiquei sem reação, porque quando falaram assim, a Paula está tocando esse projeto. E aí eu nem sabia o que fazer. E aí, na época, o meu líder virou e falou assim, não, mas quem tá fazendo é a Paula, é ela que tá puxando, então ela que tem que dar a apresentação. E aquilo foi tão importante para mim, aquele reconhecimento da pessoa que estava diretamente acima de mim, de saber, e saber também que eu fiquei desconfortável com aquilo, que eu consegui crescer muito mais, eu consegui me sentir muito mais confortável. Aí agora, dicas que teriam feito minha vida mais fácil, se eu soubesse durante o emprego. Que não tenha medo de pedir ajuda. Em geral, a gente tem medo das pessoas acharem que a gente não sabe nada e tal, mas isso é totalmente irracional. As pessoas, elas gostam muito de ajudar, e elas gostam por 2 motivos, um que é egoísta e um que é altruísta. O egoísta é que quando você ajuda alguém, você está passando conhecimento e você vai ter que fazer aquilo menos. Ao mesmo tempo, a pessoa vai ter que se preocupar menos com as coisas estarem mal feitas, ou se ninguém sabe aquilo e ela está te ajudando, está te ensinando, ela vai poder sair de férias com mais tranquilidade, sabendo que alguém ainda sabe fazer aquilo. E hoje é altruísta, porque as pessoas, em geral, elas querem te ajudar, elas querem fazer você crescer e elas querem que você cresça junto. Se você tem medo de pedir ajuda por algum motivo explícito, se tem alguém que te trata mal toda vez que você pede ajuda, isso é uma bandeirinha vermelha enorme de que você está num lugar tóxico. E ali você não vai conseguir crescer. Então, preste atenção nesse sinal. A segunda dica é que um bom líder faz toda a diferença. E um líder não é necessariamente um chefe, mas é uma pessoa que vai te incentivar dentro da sua empresa, vai te ensinar, vai acreditar em você quando nem mesmo você acredita. E vai te empurrar para frente quando você precisa. Então, esse meu líder que me ajudou nessa história é uma pessoa completamente inspiradora e que sempre me botou pra frente. Toda vez que eu tinha medo de pedir ajuda ou medo de fazer alguma coisa, ele fala assim, não, você vai fazer, você consegue. E até hoje eu considero ele um mentor para mim. A terceira dica, e essa talvez vocês não acreditem em mim, mas vocês vão entender no futuro, é que nenhuma empresa está te fazendo nenhum favor. Nenhuma empresa vai te contratar porque ela é boazinha. As empresas, elas contratam porque elas lucram em cima de nós profissionais de TI. E elas têm um interesse monetário ali. Então, você não precisa achar que o seu salário é um favor que a empresa está te fazendo. Não, você merece aquilo. Você está ganhando para desenvolver um papel. É uma troca e a troca tem que ser justa. Então, você está fazendo muito mais pela empresa do que ela te paga para fazer, você tem que pedir um aumento também. E, por fim, nunca deixe de fazer alguma coisa por ser muito difícil. Essa é uma dica que eu aprendi recentemente, porque eu sempre tive um diabinho aqui e um anjinho aqui. Toda vez que eu ia pegar uma tarefa, o diabinho falava assim, não, essa tarefa aqui é muito difícil, você não vai conseguir, deixa alguém que é melhor fazer isso, as pessoas vão ver que você é uma fraude, não sei o quê. E o anjinho falava assim, não,
faz essa tarefa. Se precisar de ajuda, você pede ajuda e alguém vai te explicar. É só assim que você vai conseguir crescer. E é isso, você só consegue crescer quando você se desafia, quando você pega coisas que você não conseguia fazer antes e você trabalha em cima delas. E por fim, isso é muito importante, falem, sejam as melhores desenvolvedoras que vocês podem ser. Ajudem outras mulheres. A gente nunca vai conseguir que a área seja segura para cada uma de nós, enquanto ela não for segura para todas nós. E é injusto, mas a gente está sendo sempre representadas no coletivo. Se a gente faz algo de errado, tem sempre aquela ideia de, é porque ela é mulher e tal. Então a gente precisa mudar essa situação juntas. E o que a gente faz de positivo também reflete para todas nós. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, ajudem outras mulheres, incentivem elas, ensinem, sejam mentoras, porque isso vai fazer diferença para todos nós. E porque não tem nada melhor também do que você ver uma pessoa sendo bem-sucedida. E por fim, também não esqueçam das outras minorias. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando como mulher branca. Isso significa que eu tenho muitos privilégios. Quantas pessoas negras vocês conhecem em TI? Quantas mulheres negras vocês já trabalharam? Quantos professores e professoras negras nós tivemos? Quantas pessoas LGBT a gente conhece em TI? E esses espaços, eles são realmente seguros? A área de TI, ela tem que ser segura para todas nós. E a gente tem que se unir. Então, quando a gente pensa em feminismo e a gente pensa em mulheres de TI, vamos fazer um esforço também para pensar na interseccionalidade, para a gente pensar nas outras minorias. É importante que a gente apoie também, que a gente garanta que a gente está montando um ambiente cada vez mais diverso. Então, obrigada. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada, Paula. Foi uma palestra maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui adorou. Eu fiquei super tocada com sua palestra. Eu tenho certeza que todas nós, né, ficamos. É muito importante a gente ver de mulheres que estão na área, sabe? Falar dessas coisas e dar dicas para a gente. É muito importante mesmo. Muito, muito obrigada mesmo, viu? E agora eu vou passar. E agora eu vou passar a voz para a Laura. Fica à vontade, o palco é seu. Muito obrigada, gente. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E, Paula, parabéns pela apresentação. Eu estou até meio sem graça de chegar aqui depois de uma apresentação tão maravilhosa. Mas vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. Eu também preparei uma apresentação. Na verdade... Peraí, deixa eu ver se... Tá dando para ver? Alguém pode me dar um ok? Sim, estamos vendo sim. Beleza. Na verdade, eu não preparei essa apresentação especificamente para esse evento. Eu dei essa palestra em inglês num evento que eu dei na minha empresa, que eu atuo hoje, na Uni26. E foi um evento também só para mulheres, que era um evento de recrutamento e tinha alguns propósitos também de ter uma vibe meio motivacional. Então, eu achei que combinava um pouco com o que a gente está falando aqui. Então, eu traduzi ele, então já peço desculpa, porque com certeza vai ter umas palavras erradas aí no meio. E aí eu adaptei colocando algumas outras informações que eu acho que estavam, né, nas questões que vocês mandaram, coisas que vocês queriam saber, e aí eu vou tentar tocar nessas coisas. Então, essa palestra chama Somos Todos Mulan, como brilhar em um ambiente diverso. E eu acho que eu e a Paula, a gente me sincronizou mentalmente, porque eu também pensei basicamente em coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a trabalhar, quando eu estava entrando na área, e que eu acho que poderiam ter me ajudado. Então, primeiro, me introduzir, né? Meu nome é Laura, eu sou... Na verdade, eu tenho que atualizar esse slide. Essa semana eu recebi a notícia que eu passei num processo seletivo interno da minha empresa, e aí agora eu vou ser gerente de engenharia. Então, eu passei de desenvolvedora para um cargo um pouco mais gerencial. Ainda é um cargo técnico, então eu precisava estar nessa posição de sênior para eu conseguir
até fazer o processo seletivo, mas é uma mudança legal aí que está vindo na minha carreira e que eu acho que no futuro eu vou ter muita coisa legal para compartilhar sobre isso também. E aí, então, basicamente, um pouco, toda a minha carreira. Então, eu comecei no Cefet, eu fiz engenharia de computação, graduação, e a minha primeira, eu fiz, acho que até o meio da faculdade, eu fiz full faculdade, e aí quando foi no meio, um pouco antes do meio da graduação, eu comecei a achar que eu estava no momento de eu começar a procurar alguma coisa, e aí eu decidi procurar administração científica, e aí eu não sei se alguém conhece, se todo mundo conhece, não sei, o Compete, que é o grupo de computação competitiva, eu fui uma das fundadoras, junto com o Sandro, a gente que escolheu o nome, e foi uma experiência que me marcou muito na minha vida profissional, assim, foi o começo da minha vida profissional, foi uma bolsa que eu ganhava poucos dinheiros, mas que eu não estava ali também pelo dinheiro, eu estava ali para começar a aprender como é que as coisas funcionam e como que eu poderia crescer e quais áreas que eu ia gostar mais. Foi uma época que eu peguei uma parte um pouco gerencial para fazer, eu gostei bastante, mas o foco era treinar para ir para as competições e foi assim, foi um período legal, foi difícil, a gente infelizmente, a gente não foi selecionado para passar para fases mais avançadas de nenhuma das competições que a gente foi, mas a gente ficou, tipo, tinham 2 vagas, a gente ficou em terceiro, então foi tudo muito na beirada. Foi legal também para aprender um pouco a lidar com frustração, acho que é uma coisa importante. E uma das perguntas que tinham para mim era sobre como as coisas que eu vivi no Cefet foram importantes para minha carreira. E sem dúvida nenhuma o Compete foi assim muito importante porque o tipo de coisa que você treina ali, né, esses algoritmos, e não indo para as coisas muito avançadas, mas o início ali da lógica de programação que você vai um pouco mais fundo, foi essencial para mim para eu conseguir passar no processo seletivo de todas essas empresas que eu passei depois. Então, eu fiz provas muito semelhantes com as coisas que eu treinava no Compete. Desculpa. Então, eu acho que é uma oportunidade que, se vocês tiverem, acho que vale super a pena correr atrás. E aí, depois eu fui trabalhar na FAPEMIG. Na verdade, eu não trabalhei para a FAPEMIG, eu trabalhei para uma empresa chamada R13, e a gente prestava um serviço para a FAPEMIG. Foi meu primeiro emprego, eu entrei lá como estagiária. E aí, eu tive a sorte de ter sido escolhida depois para ser efetivada. Então, eu fiquei muito pouco tempo como estagiária, depois eu virei júnior. Só que era uma empresa muito pequena, e que, enfim, né, eu achei que estava na hora de eu dar um salto maior, e eu sempre tive essa coisa que eu queria trabalhar numa empresa maior, e aí eu tive um líder lá muito foda, que foi uma pessoa que realmente me abraçou e falou assim, olha, o caminho é esse, isso aqui que você tem que estudar, você tem que ir nesses eventos, e você tem que, enfim, estar conectado com essas pessoas, e aí ele me ajudou a criar meu caminho, e aí eu resolvi não, eu fiz o processo seletivo da CIT, o processo seletivo de estágio, eu já era contratada, mas eu achei que dar um passo para trás para dar 2 para frente, e aí eu fiz o processo seletivo da CIT, foi um hackathon super legal, também recomendo demais quem está procurando aí primeiro estágio. O processo da CIT é fantástico, só o processo em si já vale a pena, assim, realmente é uma experiência única. E eu ganhei o hackathon, foi uma coisa assim surreal. Tinham muitas pessoas, muitas pessoas. E aí eu ganhei um drone, foi uma coisa muito louca, assim, eu tava completamente perdida, eu não sabia o que estava acontecendo, de repente falaram Laura, eu levantei, fui lá na frente, me deram um drone, e aí, enfim, foi uma coisa muito surreal. E acho que para a CIT foi muito surreal também, porque foi a primeira vez, eles fazem isso há muitos anos, e foi a primeira vez que uma mulher ganhou. Então eles estavam muito orgulhosos e muito batendo na camisa, assim, falando, a gente é diverso, olha, uma menina ganhou e tal. E aí eu fui para a CIT como estagiária. Infelizmente, minha experiência lá não foi legal. Eu aceitei uma empresa de consultoria, e como toda empresa de consultoria, desculpa,
existem diversos projetos. E aí, a sua experiência na empresa vai depender muito do projeto que você cair. Então, não adianta eu te falar que a Aceita é horrível. A Aceita não é horrível, é uma empresa muito bacana. Só que tem alguns projetos lá que são mais complicados e, enfim, tecnicamente não são tão desafiadores. E eu estava num ritmo muito alto de desenvolvimento, assim, eu estava entregando muito, porque quando eu estava trabalhando ali para a FAPEMIG era um time muito pequeno, então eu tinha muita responsabilidade, eu entregava muito. E quando eu fui para a CIT, eu fiquei meio perdida, assim, sem ter o que fazer. E aí, no mesmo prédio, nos elevadores, eu acabei conhecendo a ThoughtWorks, que tá aí com um coraçãozinho à toa, porque é a empresa do meu coração, assim. Eu saí de lá, mas a TW nunca saiu de mim. E eu conheci o pessoal de lá por eventos, e essa, com certeza, é uma dica que eu dou para todo mundo que está iniciando carreira. Procurem meetups, procurem networking em empresas bacanas, faz muita diferença. Você vai conhecer pessoas que vão realmente, assim, mudar a sua vida. E eu conheci um pessoal muito bacana num evento para mulheres que chama Rails Girls. Rolava uma vez por ano, né? Agora com a pandemia, só Deus sabe, mas rolava uma vez por ano. E aí eu fui meio como voluntária para ajudar. E aí eu trabalhei nesse dia com um grupo de pessoas da ThoughtWorks. E aí eles falaram, você é muito fit e tal. A gente queria muito que você fizesse o processo. Eu fiz, passei para ser júnior lá. E a ThoughtWorks tem uma coisa que eles chamam de ThoughtWorks University, que é a Universidade da TW, que a gente vai agora ou na China ou na Índia. E aí eu passei 40 dias na Índia em treinamento. Então, basicamente, é um tempo que a gente vai para lá estudar, aprender como que a empresa funciona, como que as coisas são feitas. A gente trabalha num projeto de mentirinha, assim, mas é tudo muito real, para a gente realmente entender o processo da empresa e ter esse embasamento. E aí a TW realmente foi uma empresa, assim, não tem nem palavras para dizer. Eu fiquei na TW por 2 anos, e aí, até esse ponto, eu ainda estava no Cefet. Glívia passou aí bons bocados comigo lá na Índia, a gente meio sem comunicar, fazendo TCC. Mas eu formei, graduei, já tem 2 anos, eu acho. Graduei no Cefet e estava na ThoughtWorks muito feliz. E aí, enfim, várias circunstâncias da vida pessoal e, enfim, um desejo que eu sempre tive foi de sair do país. E aí, o meu primeiro líder lá dessa FAPEMIG, ele foi morar na Irlanda. E ele estava trabalhando lá. E ele falou, quero te trazer para cá, quero te trazer para cá. E aí, acabou rolando, ele me indicou, e aí eu fui fazendo o processo seletivo, e aí eu recebi uma proposta para ir para Irlanda, que foi a coisa mais, assim, segunda coisa mais louca que aconteceu na minha vida, porque eu não tava meio levando a sério, eu não achei que, tipo, isso realmente ia acontecer. E aí eu fui para na Irlanda, nessa empresa que chama New Eda. Coincidentemente, as 2 empresas que estão no topo, menos o Cefet, as empresas a CIT e a New Eda, foram empresas que a minha experiência não foi tão boa quanto eu esperava. Foram empresas que eu passei por um curto período de tempo. A New Eda, você imagina, né? Eu fui parar lá na Irlanda, saí da minha casinha, morava com meus pais. E aí, eu, de repente, fui morar sozinha na Irlanda, na cidade do interior, nem era Dublin, era uma cidade pequena. E aí eu cheguei lá e o emprego não era o que eu esperava. Era uma empresa de consultoria também, então eu estava esperando que eu ia ter um papel muito parecido com a ThoughtWorks. Mas a gente trabalhava na New Eda para a Ericsson. A Ericsson era o nosso cliente. E é uma empresa muito tradicional e, enfim, não foi o que eu esperava. Eu fiquei bem frustrada. E aí eu estava na Irlanda, e aí agora, o que eu faço da minha vida? E aí eu decidi que eu, queria sair, assim, muito rápido. Eu falei, não é para mim. Eu não vou ficar aqui longe da minha família, longe de tudo. Mas eu já tô aqui na Europa, eu quero achar alguma coisa aqui para eu tentar ficar um tempo aqui e viver essa experiência. E aí eu comecei, eu decidi que eu ia procurar, não mais, assim, porque a Noeda foi meio uma coisa que foi acontecendo, não foi exatamente uma escolha minha.
E aí eu decidi que eu comecei a fazer muito processo seletivo, e aí eu me vi, tipo, atolada em processo seletivo. Falei, não tem condição fazer processo seletivo das empresas que eu nem conhecia. E eu falei, eu não quero mudar daqui para ir para um lugar que eu também não sei se vai ser legal. Então, chegou no momento que eu falei, eu vou fazer processo seletivo agora só de empresa, muito bacana, porque eu quero ir para um lugar muito legal. E é isso, se eu não passar, sei lá, dou um jeito depois e volto para o Brasil, e é isso aí. E aí, o N26 me encontrou, assim. O N26 é um banco digital, é estilo Nubank, para quem não conhece. Ele é um banco que tem a missão de ser o banco que o mundo ama amar. Ama amar, não, ama usar. Então, a ideia é que o N26, daqui a uns anos, eu espero, seja um banco global. Então, ele vai ser o primeiro banco no mundo que ele vai atuar na Europa. Ele já atua na Europa e nos Estados Unidos. Ele vai expandir, espero que ano que vem também, se tudo der certo, para o Brasil. E aí, a ideia é que ele vai ser um banco que vai ser um banco só para o mundo inteiro. Então, é isso que a gente está tentando construir lá. E foi uma experiência muito diferente, porque é uma empresa de produto. Eu nunca tinha trabalhado exatamente numa empresa de produto, sempre foi mais uma coisa consultoria. E tem 1 ano e 8 meses que eu tô lá. E aí, né, o N26, eu tinha a opção de ir para Berlim ou para Barcelona. Eu escolhi Barcelona, fiz o processo para Barcelona. Não conhecia Barcelona, vim para cá também meio na cega. E eu sou completamente apaixonada com a cidade. E acho que, assim, foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. Eu fiquei muito, muito, muito feliz aqui. E eu tô muito feliz aqui. Minha carreira é uma empresa, conectando com um pouco do que a Paula falou, da empresa ter crescimento e oportunidade de aprendizado. Eu entrei lá como mid-level, que é pleno. Eu subi para sênior e agora eu tô tendo essa oportunidade de gerência. Então, o quão é importante você estar num lugar que as pessoas te valorizam e realmente te dão espaço para mostrar quem que você é. E aí, basicamente, por que a palestra falava da Mulan, né? O nome da palestra tinha Mulan. Basicamente, eu achei que seria fácil, principalmente quando eu fiz essa palestra em inglês, eu achei que seria muito fácil fazer relação com o que eu estava querendo falar com o filme. Que as pessoas que viram vão se identificar, e aí eu achei que a comunicação não seria um problema. E aí, basicamente, por que a Mulan, né? A Mulan é uma mulher que ela não se encaixava no comportamento padrão do grupo que ela estava. Ela vivia num ambiente 100% masculino, 100% no caso dela, né? Ela nem podia estar ali por ser mulher. E ela tinha que se misturar. Assim, a única opção que ela tinha era entrar no meio daquele tanto de homem e fazer egípcia. E aí, eu conectei com várias situações que eu passei na minha vida, sendo uma mulher na TI. E aqui na Europa não é diferente, pelo contrário. Acho que aí no Brasil a gente já está um passo na frente do que aqui. Quando eu fui entrar no N26, eu fui informada que eu seria a única mulher back-end de Barcelona. E eu passei por várias situações que, sei lá, eu recebi comentários sobre a roupa que eu estava usando, o short que eu estava usando no verão. Eu fiquei desconfortável inúmeras vezes com pessoas fazendo comentários sobre mulheres, enfim. Eu já fui a pessoa que sobrou um trabalho em grupo. Eu já senti que eu entrei em alguma empresa recebendo um salário um pouco menor pelo fato de eu ser mulher. Então, assim, eu acho que todo mundo se identifica. E minha turma da faculdade eram 3 mulheres contra uma turma de 50. Nas competições de programação eu era sempre a única mulher também. E a ZTW, todos os meus empregos, eu vivi essa situação. Mas aí, o que eu acho que vale ficar aí para não desanimar, e eu acho que só a gente vai conseguir mudar isso. Infelizmente, a gente vive uma realidade complicada, que a gente realmente tem menos mulheres, mas a gente não pode ter medo e a gente tem que encarar essas oportunidades de estar em lugares predominantemente masculinos como oportunidades para a gente mudar e semear. Eu falo sempre plantar a sementinha para poder começar a mudar esse ambiente.
E aí, eu quis compartilhar com vocês, são 5 conselhos, digamos assim, de coisas que eu gostaria de ter ouvido no começo da minha carreira, que hoje eu sei que fizeram muita diferença, mas que se eu soubesse desde antes, acho que teria sido mais fácil. Então, o primeiro deles, e a Paula falou muito sobre isso já, não tenha medo de dizer eu não sei. Então, eu acho que a gente, como mulher, a gente tem um pouco mais de facilidade de falar que não sabe, que a gente tem meio medo de falar que sabe e não dar conta depois, mas também às vezes pode ser muito complicado você falar que você não sabe, né? As pessoas podem te julgar. Então, eu aprendi que falar que não sabe, na verdade, era uma ferramenta para mim, onde eu ganhava confiança das pessoas que trabalhavam comigo. Então, elas entendiam exatamente o que eu precisava aprender e elas podiam me suportar naquilo. E elas tinham certeza quando eu falava que eu sabia alguma coisa que eu realmente sabia. Então, quando eles me pediam para fazer alguma coisa, eu falava, pode deixar? A pessoa tinha certeza que eu ia conseguir fazer aquilo. Segundo, ache seus pares. E quando eu digo pares, também alinhado com o que a Paula falou, não necessariamente só líderes. Claro que líderes vão ser pessoas que vão estar te apoiando para você crescer tecnicamente, mas às vezes só o fato de você ter alguém ali no seu time com quem você se identifique, consegue trocar experiência e, enfim, compartilhar um pouco dessa vivência, isso já vai ser muito importante para você. Então, assim, eu trabalhei em times que a minha liderança não era bacana, mas que eu tinha outras 3 meninas comigo trabalhando, e a gente formou um grupo muito forte, a gente se apoiava, e a vida foi mais fácil por causa disso. Número 3, se conheça. Esse, acho que foi um aprendizado lá da ThoughtWorks e que agora no N26 foi muito fundamental para mim, que é entender o que são suas forças e o que são suas fraquezas. Entender as fraquezas é muito óbvio, que é o fato de você, né, conseguir trabalhar e melhorar naquilo, mas entender suas forças também é muito importante para você conseguir trabalhar e valorizar naquilo, sabe? Porque às vezes a gente fica tão focando energia naquilo que a gente precisa melhorar que a gente não evidencia tudo aquilo que a gente é bom. Então, eu sempre tive facilidade com coisas de gerenciamento, com comunicação, com lidar com pessoas. E eu focava muito, muito, muito na minha parte técnica, porque era onde eu precisava crescer. E aí chegou num momento da minha carreira que me falaram assim, mas aqui, por que você não tira vantagem de todos esses pontos que você entende que são fortes seus? E isso foi assim, mudou minha vida e a minha carreira deu um salto enorme. 4, seja você mesma. E aí eu acho que é complicado falar isso, porque eu entendo que quando as pessoas não são elas mesmas, não necessariamente normalmente são por motivos meio paias, assim, né? Você tá mudando o jeito que você é porque você quer ser ouvida, você quer ser levada a sério, enfim. Então, existem razões que justificam a pessoa talvez mudar um pouco como ela é. Mas eu acho que ninguém consegue ser feliz não sendo você mesmo. Então, eu sempre fui a fofinha, a alegre, e às vezes eu não era levada a sério por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive pessoas que simpatizaram e conectaram comigo por causa disso. E essas pessoas me ajudaram, me apoiaram, e eu consegui ser eu mesma e continuar crescendo na minha carreira e ser feliz mesmo, assim. E aí, o último conselho é plantar a sementinha. E aí, eu acho que é importante falar que nem todo mundo merece energia de plantar essa sementinha, porque às vezes tem pessoas que realmente não vão mudar de ideia e que elas vão precisar que aconteça uma coisa muito grandiosa para que elas mudem de ideia. Eu tenho para mim que essa coisa vai acabar acontecendo, já aconteceu na minha carreira várias vezes, de pessoas que eu desisti depois acabarem, enfim, entendendo sobre o que eu estava falando e me procurar. Mas eu acho que a gente, como eu disse, tá na nossa mão mudar essa realidade. E a gente precisa estar lá e plantando. E falando com seu colega no trabalho que o que ele falou não é tão legal. E aos poucos, é todo dia.
E eu acho que, assim, vocês vão ver o tanto que é gratificante ver essa semente dando frutos, assim. Esse evento, para mim, foi, assim, eu fiquei emocionada quando eu recebi o convite, porque quando eu fiz meu TCC, eu fiz um TCC sobre a atuação das mulheres na TI. A gente fez um portal que mostrava alguns dados. E quando eu comecei essas conversas com a Glívia, era um assunto que não existia no Cefet. E ver hoje, depois de... Bom, que eu comecei o TCC, tá uns 3 anos e meio, ver que existe esse grupo e as mulheres estão se apoiando e tal, para mim, assim, não dá para medir o valor. Eu realmente fico muito feliz. Essa frase, para mim, da Mulher é uma frase muito linda, que representa muitas coisas, assim. Eu acho que falar, que basicamente, a flor que floresce na diversidade é a mais rara e a mais bonita de todas. E eu acho que bonita talvez não seja a palavra certa, porque, enfim, existem tantos outros adjetivos para a gente usar, mas espertas, inteligentes, fortes, e eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui, elas são incríveis, nós somos todas muito fortes, só pelo fato da gente estar aqui e da gente ter continuado nessa carreira e da gente ter tomado essa decisão, da gente saber que o ambiente não vai ser o mais fácil de todos, mas a gente querer mudar isso e estar junto fazendo isso. Então, é isso. Muito obrigada. Que lindo! Eu estou encantada, acho que todo mundo está muito encantado. Primeiramente, parabéns pelo processo seletivo, né? Uma grande conquista para você, para todas nós também. E o quão importante é compartilhar os altos e baixos das trajetórias, tanto você quanto a Paula, sabe? Porque a gente está acostumado a ver tal pessoa em tal cargo, a gente não imagina que teve um processo seletivo que ela não passou, e isso guiou ela para outra empresa, e aí surgiram outras oportunidades. A gente sempre vê só as conquistas e o quão importante é isso. Os projetos externos também, que você falou, hackathon, iniciação científica, isso agrega muito para a gente. Muito obrigada pela palestra, viu, Laura? Foi sensacional. De nada, que é isso. Aí, agora a gente vai responder as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, podem mandar no chat, que a gente vai ler com o maior prazer e vamos mandar para as meninas responderem aqui rapidinho. Bom, nós temos a primeira pergunta da Roberta. Como vocês lidaram com as pressões psicológicas que sofreram, tipo estar longe de familiares, os preconceitos, assédios, etc.? Laura, se você quiser falar, eu posso começar também. Tá, pode começar, então que eu penso aqui. Beleza. Assim, uma coisa que eu acho interessante é que, como eu falei, raramente você vai ter que lidar com uma situação de machismo em que a pessoa ela é diretamente machista, é sempre nas nuances, e é sempre na forma como elas estão tratando. E isso torna muito mais difícil, porque de vez em quando você vai, se duvidar, você vai pensar, isso que eu tô sofrendo é realmente machismo? É isso que tá acontecendo mesmo? E você fica sem reação. Por isso que eu acho que é muito importante o que a Laura falou de ter pares, ter pessoas que estão te apoiando. É muito importante ter uma comunidade de apoio e ter pessoas que, quando essas coisas acontecerem, vão olhar para você e vão falar, isso realmente foi machismo, e que vão falar por você quando você ficar sem reação. Porque o que acontece é isso, às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente passa por alguma coisa e a gente fica sem reação, porque é muito absurdo isso estar acontecendo. E aí, quando não é diretamente com você, a outra pessoa ela tem mais força para falar e tem mais força para intervir. Ela consegue ter uma reação mais rápida. Então, isso eu acho que é muito importante ter essas pessoas que te apoiam, que te incentivam, e que você seja essa pessoa para as outras também. Então, esteja sempre apoiando outras mulheres, esteja sempre apoiando outras minorias e garantindo que o espaço é agradável e que evitando situações tóxicas dessa forma. Eu acho que esse é o meu principal mecanismo.
Eu concordo 100%, assim, acho que as questões do trabalho, elas são muito mais suaves quando você tem essas pessoas por perto. Igual a Paula falou, ter as pessoas para, quando você travar, reagirem por você, intervirem por você. E opiniões externas também, às vezes, você contar para uma pessoa que não tem tanto contexto, e a pessoa vai te falar, não, realmente está acontecendo alguma coisa, ou não, você está louca, que normalmente não acontece, mas pessoas que vão te apoiar para isso. Com relação, eu não li a pergunta, mas eu acho que eu ouvi coisa de distância dos familiares. Eu acho que, bom, foi difícil mudar de país, não foi fácil, e é difícil. Agora na pandemia vocês conseguem imaginar, né? Tem muito tempo que eu não vejo minha família, e, né, fisicamente. Eu acho que a gente tem que tomar decisões, e chega uma hora que você vai sentir que é essa hora, assim. Eu senti que naquele meu momento de carreira, eu senti que eu estava num momento muito especial na TW, que a TW tinha aberto portas infinitas para mim e que eu realmente podia escolher, e que eu estava segura para poder fazer qualquer movimento que eu quisesse. Não foi fácil decidir sair de casa e sair de perto da minha família, mas o bônus da vida profissional está sendo tão compensador que, no final das contas, a gente dá um jeito, e a gente fala no telefone, e a gente viaja quando pode, e é isso. Bom, a Patrícia parabenizou, parabéns, Laura e Paula, guerreiros. O que ficou do Cefet para vocês nos dias de hoje? Eu acho que eu posso começar. Eu fiquei pensando muito no meu briefing, tinha uma pergunta do Cefet, e, bom, com certeza, a maratona de programação foi uma coisa que ficou enraizada no meu cérebro e que eu acho que vai ser útil para o resto da minha vida, mesmo indo para áreas mais gerenciais ou não, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser fundamental na minha carreira para sempre. Eu acho que quando a gente está na faculdade, às vezes a gente tem uma tendência de achar, tipo, logo que a gente começa a trabalhar, a gente fica com o negócio, tipo, não estou usando nada que eu aprendi na faculdade, para que eu fiquei lá 5 anos, passando aperto, estudando, e não estou usando. Hoje eu vejo que não. Eu estou apoiando uma amiga, que é a esposa de um amigo meu, a entrar na área. Ela está tentando entrar completamente sem faculdade, estudando por ela mesma. E hoje eu entendo a diferença que a graduação faz no meu raciocínio lógico e no que eu consigo, tipo, na fundamentação mesmo teórica e no entendimento mais profundo das coisas que eu estou trabalhando hoje. O mercado de trabalho é muito diferente da faculdade, mas eu acho que essa base e esse raciocínio é uma coisa que você constrói no Cefet e vai ser para sempre. E as pessoas, né? Eu acho que também as pessoas é uma coisa que eu vou levar para sempre e que eu estou em contato sempre, e, enfim, amizades. Bom, assim como a Laura, eu acho que o Cefet, ele mudou minha vida completamente. Eu fiz curso técnico, então eu entrei muito nova, e aí isso me fez amadurecer muito rápido também. Isso permitiu com que eu conseguisse um emprego na área com 17 anos. Então, isso é muito interessante, as pessoas sempre ficam surpresas de quanto eu sou nova, mas, assim, eu acho que o mais impressionante do Cefet é o quanto ele prepara a gente para o mercado, o quanto de conhecimento técnico que eu consigo aplicar no meu dia a dia. Eu acho que tudo que eu aprendi no Cefet eu consegui aplicar de uma forma ou de outra. E como a Laura falou, as pessoas que a gente conhece também são para a vida toda, tanto os amigos que a gente faz quanto os professores. Eu tenho um relacionamento com os professores do Cefet até hoje, depois de 3 anos de formada, que eu não tenho com professores que eu tive na faculdade há 1 ou 2 semestres, que eu não tenho com certos colegas de trabalho. Então, isso é muito importante. A oportunidade de fazer uma iniciação científica, como a Laura falou, quando a gente está estudando, às vezes a gente pensa que a gente está vendo muita coisa e que não está aplicando nada, não sabe como juntar
aqueles conhecimentos num pacotinho e colocar num site, colocar num aplicativo. E aí, quando a gente faz uma iniciação científica, quando a gente faz um estágio, a gente consegue conectar todos aqueles conhecimentos que antes ficavam menos nas áreas confusas, assim, voando, e a gente conecta de uma forma que a gente consegue ver um resultado. Então, essa iniciação científica que eu fiz, inclusive, com a Glívia, maravilhosa, que está aqui, foi essencial para o meu crescimento e para a minha entrada no mercado de trabalho. Bom, outra pergunta, na verdade, ela foi uma afirmação. Visivelmente, vocês amam o que vocês fazem. A pergunta foi: quanto tempo vocês costumam dedicar por dia de trabalho? Bom, aqui na Espanha, igual no Brasil, eu trabalho carteira assinada, então são 8 horas, são 40 horas semanais, 8 horas por dia. É uma realidade na minha empresa, não é em todas, de flexibilidade de horário e flexibilidade de trabalho também. Então, existem objetivos que a gente tenta cumprir. Não existe hora extra no meu universo, pelo menos. Eu sei que em outras empresas aqui existem, mas aqui no N26 não existe. Mas às vezes também eu trabalho menos do que 8 horas. Às vezes eu consegui completar alguma coisa antes e aí tá bom por hoje, e enfim. Com relação ao estudo, eu acho que no começo da minha carreira eu peguei um pouco mais pesado e eu realmente estudava mais parte técnica fora do trabalho. Eu dedicava muitas horas para estudar boas práticas e coisas que eu achei que eu não aprendi na faculdade e que eu não aprenderia também no trabalho, assim. Eu aprenderia meio na marra, mas eu não saberia que eu estava aprendendo aquelas coisas, assim. Então, mas hoje eu acho que esse tempo foi gradualmente diminuindo. Eu acho que assim, fora o trabalho, que eu continuo focando eventos, eu acho que é uma forma legal de manter atualizada. E às vezes um curso ou outro, alguma coisa assim que a gente quer aprender específico que a gente faz. Mas é isso. Eu estou no momento mais pesado da minha trajetória, talvez, que eu trabalho em tempo integral e faço faculdade. E eu também estou sempre estudando mais alguma coisa. Mas eu acho que é muito importante, principalmente na nossa área, a gente tomar cuidado com o burnout. Eu sei que o ritmo que eu tô fazendo agora não é o ideal, e não é para ser endeusado. Acorda 8 horas da manhã para trabalhar e vai dormir 11 horas da noite depois de fazer faculdade, e só isso que faz. Porque a gente não dá conta de fazer isso por muito tempo. E tem muita gente que tem uma cultura de falar assim, não, estude enquanto eles durmam, mas isso não é viável. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar esse cuidado também para a gente não ser consumido pelas horas extras, porque no mercado isso é comum, vão pedir para você fazer hora extra, dependendo do lugar que você está, com muita frequência. E é muito importante ter esse balanço entre a vida pessoal e o trabalho. A gente gosta de programar, eu sou realmente apaixonada com o que eu faço, e eu quero estar sempre aprendendo mais, eu quero estar sempre em eventos, mas também tem uma vida fora disso. A gente tem que encontrar o equilíbrio. E eu acho que conectado com o que você falou na palestra, Paula, de não ter dó de empresa. Então, ninguém é obrigado a fazer hora extra. Eu acho que isso é uma lição que, graças a Deus, eu não precisei passar por isso, mas eu vejo o Vitor, meu parceiro, passou várias vezes, assim. E a gente tem que saber a hora de falar, olha, infelizmente eu não vou fazer essa hora extra, eu não posso, tô cansada, eu preciso descansar, e, enfim, saber fazer esse balanço. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi enquanto eu estava liderando algumas equipes é que quando você tem que fazer hora extra é porque tem alguma coisa errada. Então, e geralmente a coisa errada é que a gerência, a liderança, que não planejou bem. Então, se você está fazendo hora extra com frequência, tem alguma coisa errada na organização que tem que mudar. Por isso que não é uma coisa que a gente deveria aceitar, tipo assim, se toda semana você está fazendo 5, 6 horas extras, talvez esse não seja um ambiente melhor para você estar. E se não tem ninguém fazendo isso, fazendo alguma coisa para mudar isso, é meio forte falar, mas talvez você tenha que procurar outro lugar também, porque a gerência está fazendo alguma coisa errada.
Então, obrigada, Laura, por trazer esse ponto, que eu tinha esquecido disso também. A gente recebeu mais uma pergunta da Lorena, parabenizou mais uma vez vocês, falou que adorou as palestras. E o que fez vocês escolherem a área da computação? Bom, primeiro, tá? Eu venho de uma família de mulheres programadoras, né? Então foi uma escolha muito fácil, assim. Eu cresci, minha mãe programa desde os anos 80, então eu cresci vendo ela programando. Minha irmã, ela entrou no Cefet também quando eu tinha 6 anos, então eu cresci vendo ela programando e acabava que eu percebia, né, o que elas estavam fazendo. E eu falei, eu acho que eu vou gostar disso também. E aí foi uma escolha muito acertada, assim, eu realmente gostei bastante, mas ao mesmo tempo foi sorte, né, porque foi a área que eu escolhi quando eu tinha 14 anos. Mas com certeza foi a influência. E eu acho que é importante perceber isso, porque eu tento participar de eventos de diversidade, eu tento falar com outras mulheres, porque eu sei que eu só estou na computação porque eu tive uma influência. E não é todo mundo que tem uma mãe programadora para poder dar esse pontapé, né? Então, eu acho que é importante a gente falar com mulheres e falar com meninas e ir em escolas de ensino fundamental, escolas públicas e falar com as meninas da nossa família, porque é isso que vai trazer mais mulheres para a computação. Meu caso é totalmente diferente, eu acho até legal para balancear. E a minha resposta é sem graça. Eu escolhi porque, sim, tipo, deu na minha cabeça. Eu achava computadores legais, e aí eu falei, eu quero fazer computação. E aí eu fiquei na dúvida se eu queria engenharia, se eu ia fazer ciências e tal. Acabei sendo convencida que engenharia era melhor e que eu devia fazer uma engenharia porque eu ia ser uma engenheira, enfim, todo o status da palavra. Mas foi total, assim, sei lá, gostava de computadores e é isso, vou fazer isso. E deu certo, né? Graças a Deus foi uma escolha acertada, porque podia ter chutado errado. Bom, como aparentemente não tem mais perguntas, e já estamos chegando também num momento mais final do nosso evento, eu vou chamar agora a nossa coordenadora, Kessia, para ela realizar o sorteio. Serão sorteados 3 kits, cada kit vem com um creme hidratante e um batom, e agora eu dou a palavra para a nossa coordenadora, Kessia. Oi, pessoal, tudo bem? Eu gostaria, né, de falar da minha alegria desse evento. Nós conseguimos realizar aí na quarentena, né? A gente tinha planejado antes disso tudo que a gente faria um evento presencial, como nós já fizemos outras vezes, mas não deu, né? Estamos em casa. Mas isso não foi impedimento para a gente se reunir. Conseguimos reunir muitas pessoas hoje, 53 pessoas. Eu queria agradecer a Paula e a Laura pelos relatos, né, tão importantes, que falam tão diretamente a todos nós, né, porque eu acho que também os homens, eles têm um papel importante na construção de uma sociedade mais igualitária, né, e queria também agradecer e parabenizar a Rosane e a Júlia, que organizaram esse evento aí com muito cuidado, com muito zelo, que ficou maravilhoso. E só contar uma história rapidinho aqui sobre o Elasnet. O Elasnet, a gente criou ele em 2018. Eu procurei a professora Glívia, né, falei para ela da minha vontade de fazer esse projeto lá, começar dentro do Cefet. E o que me motivou a fazer isso é que eu gostaria de contar para vocês. Foi uma fala da Laura. Eu fiz parte da banca de TCC dela, que ela falou aí, né, para vocês, que ela fez um portal e tudo. Só um minutinho. Uma pessoa que me... Que ela falou aí que ela fez o portal e tudo, e durante a fala dela, estava respondendo uma das perguntas, ela falou assim, é muito importante para todas nós, para nós alunas, vermos a Kessia na coordenação de curso
e na chefia de um departamento com a maioria masculina, né, chefiando tantos homens, né, e eu não tinha me despertado até aquele momento para a responsabilidade que nós, professores, temos, para a responsabilidade que nós temos como referência para as alunas, da importância que isso tem. Então, eu falei com a Glívia, né, procurei a Glívia e falei, olha, vamos fazer um projeto para a gente, uma rede, eu queria fazer uma rede de apoio entre as professoras, entre as alunas, para a gente conseguindo conversar mesmo, trocar ideias, era mais para ser uma coisa assim, de desabafo, a ideia inicial era fazer uma vez por mês uma reunião para a gente trocar experiências. E aí, né, a gente foi tendo novas ideias, e tem crescido, né, esse ano aí, por exemplo, as meninas trabalharam bastante nas redes sociais, tá muito legal, tô gostando muito, tá? E quero agradecer também a presença de todos aí no evento, todos que estão aí conectados e compartilhando esse momento conosco, tá? Eu vou, então, fazer o sorteio aqui, vou compartilhar com vocês a telinha do sorteio. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, aqui, olha, nós vamos sortear 3 nomes, tá? Nós temos aqui os nomes de todas as mulheres que estão no evento. Desculpem, rapazes, mas o kit é especial, né? É para as meninas. Quando eu digo meninas, né, gente, naturalmente é quem se identifica com o gênero feminino. Então, vamos sortear. Ana Clara Dornelas, Júlia Matoso e Maria Eduarda. Eu vou pedir para essas 3 meninas enviarem um e-mail para a gente, né, para mim, falando o endereço que nós vamos enviar para vocês, tá? Via correio, tudo certinho, os kits que vocês ganharam, tá? O meu e-mail é Kessia, KSIA, @cefetmg.br. Então, agora eu deixo com vocês aí, meninas, Júlia e Rosane, para o encerramento. Gente, nós queremos primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui, nós ficamos muito felizes com o retorno que a gente teve desse evento, queremos muito agradecer a Laura e a Paula, foram palestras incríveis, que tocaram o fundo de nossos corações, com certeza, o meu tocou, e com certeza de todas as meninas que estavam presentes aqui hoje, foram palestras maravilhosas. Eu quero agradecer também às professoras envolvidas no projeto, porque elas foram as responsáveis por fazer isso tudo acontecer. É incrível você ver, né, o trabalho dando frutos. Então, nós do ElasNet organizamos todas as palestras, o retorno que a gente obteve tocou muito a gente, porque nós trabalhamos muito para essa palestra, também para as redes sociais. Então, assim, a gente queria agradecer muito vocês, de todo o coração mesmo, e queremos falar também para vocês ficarem atentos que no futuro também teremos mais palestras, e se tudo correr certo, se tudo der certo, teremos também palestras presenciais e eventos presenciais, quando tudo isso passar, quando tudo voltar ao normal. Muito obrigada a todos, e encerro aqui o primeiro evento online do ElasNet, Mulheres Fantásticas da Computação. Obrigada, pessoal. Só queria falar também que, caso vocês queiram, eu estou sempre de portas abertas, eu mais que me disponho a ajudar. Eu sei que vocês que estão procurando primeiro emprego é complicado, então se vocês precisarem de alguma coisa, me chama no LinkedIn, me chama no Instagram, nada me deixa mais feliz do que ajudar outras mulheres. E eu também, por favor, me coloco à disposição também, me conectem no LinkedIn, mandem mensagem. O N26 está com 1 milhão de vagas abertas de novo agora, é uma empresa que paga visto e que traz as pessoas mesmo para cá, então quem estiver no final formando e quem quiser já fazer um plano para quando estiver formando,
enfim, qualquer conselho, ajuda, conversar, estou aqui. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, meninas. Palavras lindas. Então é isso, gente. Fiquem atentos no nosso Instagram. Se você não segue nosso Instagram ainda, é elasnetcefetmg. E é isso. Muito obrigada a todos. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada pela presença.